vou ali adorar o Senhor e depois eu e o moço voltaremos. Ele pegou Isaac, botou ele para sacrificar, mas ele falou para os pastores que depois ele e Isaac iriam voltar, porque ele tinha certeza das promessas de Deus. Era um homem que tinha uma fé tremenda, Abraão, um homem de visão. E nós vemos ali que Ló escolheu todas aquelas campinas, se não me engano, a campina de Moabe, se não me engano, diz a palavra de Deus. Ló escolheu e seguiu para ali com seus pastores e seu gado para aquela terra maravilhosa, aquela campina. E naturalmente Abraão foi para uma terra que não tinha uma tão bela aparência assim, mas foi a terra que ele falou, Ló, não pode escolher. Mas Abraão, irmãos, tinha uma coisa importante da parte de Deus. Abraão, ele tinha um chamado do Senhor. Abraão, ele tinha certeza de que se ele pisasse numa terra como é no nosso país, lá no Nordeste, a Caatinga, uma terra toda seca, uma terra castigada, ele tinha certeza de que se ele colocasse os pés dele naquela terra, o Senhor Jesus iria fazer com o seu poder aquela terra florescer e criar capim, alimento para o seu gado. Abraão tinha essa certeza de que Ló, ele foi para a terra a qual ele escolheu, e Abraão continuou seguindo e fazendo a vontade do Senhor. Mais uma separação na vida de Abraão. Irmãos, quando nós vemos sobre a chamada de Abraão, e eu falei nessa noite que Deus tem uma chamada para cada um, tem uma chamada para cada vida aqui. O Senhor quer dizer para mim, quer dizer para você também nessa noite, que Deus tem uma chamada para nós, mas Deus também quer que nós façamos determinadas escolhas em nossas vidas. Deus quer também que nós façamos determinadas separações em nossas vidas. Às vezes nós estamos querendo receber algo do Senhor, e às vezes nós estamos tendo a visão, aquela visão a qual eu falei aqui, que Ló teve uma visão, e ele escolheu um determinado lugar segundo a sua visão. Mas Deus, nesta noite, irmãos, Ele quer que nós andemos segundo a sua vontade, e não segundo o nosso querer. Deus tem nos chamado, Deus tem promessas para nossas vidas, mas é necessário que nós façamos determinadas separações em nossas vidas. Porque Deus, quando chamou Abraão, Ele queria que Abraão fosse somente para si, Abraão servisse somente a Ele. Ele queria Abraão santificado na sua presença. Deus, quando Ele nos chama, Ele requer separação, Ele requer santificação, Ele requer santidade. E muitas vezes nós estamos, às vezes, convivendo com coisas, ou estamos compartilhando com coisas que às vezes está atrapalhando a nossa santidade, está atrapalhando a nossa audição em ouvir a voz do Senhor claramente, para Ele dizer o que Ele tem para nossas vidas, o que Ele quer para cada um, o que Ele quer para mim e para você. Então Deus, quando chamou Abraão, a principal coisa que Deus exigiu de Abraão foi separação. Porque Abraão só poderia ser santo se ele se separasse, se ele saísse do meio da Babilônia, porque a Babilônia não era o lugar ao qual Deus tinha, os planos que Deus tinha para Abraão em Babilônia não ia poder ser concretizado, porque iria ter muita interferência na vida de Abraão. Abraão iria enfrentar muitos problemas ele estando em Babilônia para cumprir o ídolo do Senhor, o chamado do Senhor. E às vezes, quando Deus tem nos chamado, ou Deus tem nos colocado no lugar, e ali Deus diz, olha, permanece nesse lugar, permanece firme. Quantas vezes Deus tem aberto portas para o seu servo, tem abençoado, né? Como já conheci, colocou muitos servos terem bons empregos em bons lugares, e às vezes nós não perseveramos, e deixamos a bênção fugir de nossas mãos, simplesmente pelo fato de não perseverar, permanecer firme. Porque eu quero dizer algo para os irmãos. Quando Deus tem algo de grandioso, pode ter certeza disso, irmão. Digo isso de carteirinha, por experiência própria. Quando Deus tem algo grande para te dar, quando Deus tem algo grande para mim e para você, você pode ter certeza que o inimigo vai se levantar. É verdade. Pode ter certeza que a luta vai ser grande. Porque a bênção vem, mas através daquela bênção ali também, Deus também ali vai aprimorar a sua fé. Porque muitas vezes eu aqui, eu já falei para a congregação, para a igreja, que muitas vezes que o servo de Deus, muitas vezes ele conhece, nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus, conhecemos o que Deus tem para nós, as promessas de Deus para nós, mas sabe, muitas vezes onde o servo de Deus peca, irmão, é quando ele sai aqui da teoria, e cai para a prática. O servo de Deus, às vezes, ele não tem sabido praticar. É verdade, meu pai. Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus de ouvir falar, né? Mas aquilo que Deus te diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és o meu Deus. Então, irmão, Deus quer que nós o conheçamos e andar com Ele no nosso dia a dia. Aleluia. Porque muitas vezes eu conhecer a palavra de teoria, nós viemos à igreja, sentamos ao banco, ouvimos vários testemunhos aqui nessa noite do que Deus faz, do que Deus pode fazer, mas nós temos que tomar isso como regra de prática para
nosso dia a dia. Este livro é a nossa bússola, ele é o farol da nossa vida. E esse livro, ele tem que ser de conduta e prática na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes nós cantamos no coro, pega a sua espada e maneja ela. Esse manejar a espada é você sair pelo mundo e manejar essa espada diante do mundo. Porque aqui dentro nós só estamos louvando e glorificando a Deus, é maravilha. Mas o nosso inimigo, ele está lá fora, lá nos esperando lá. E muitas vezes muitos cristãos lá fora, sabe por quê? Porque o que diz Efésios 6:10 para nós? Fala sobre a armadura de Deus. E onde é o nosso campo de batalha, irmãos? O nosso campo de batalha é lá fora do mundo. O nosso inimigo, ele está lá fora do mundo. Então aqui é uma maravilha, nós louvamos e glorificamos, ele estava na presença, ouvindo os testemunhos, as bênçãos que Deus tem realizado nas nossas vidas. Mas muitos cristãos têm caído lá fora no campo de batalha, muitos têm se desviado, muitos têm saído da presença de Deus, é lá fora no campo de batalha. Lá fora, quando sai, na hora de praticar essa palavra, o soldado ele não está apto. Meus irmãos já imaginaram o que é você ter um exército do lado de cá, um exército daquele lado de lá, e você saber que daqui a pouco aquele exército vai partir um para dentro do outro, e você vai começar a cair de espada, lança, e por onde aqui, e você não está apto para conduzir a tua espada. Meus irmãos já pensaram? Pega isso aqui, pega isso do ponto de vista espiritual que eu estou falando para você, e coloca isso um pouco na prática. Essa batalha, irmão, ela existe realmente. Aleluia. Essa batalha existe, só que esse seu inimigo ele é invisível. Você não pode ver. Esse inimigo existe. Se você sair, se Deus abrisse a sua visão espiritual, você sair ali fora, por isso o culto acabar. Se Deus abrisse a sua visão espiritual, você vê demônios, potestades na atmosfera terrestre. Esse inimigo está lá fora. Só que ao nosso lado estão os anjos do Senhor, nos protegendo. 24 Satanás fica lá no redor, mas ele não pode se chegar porque o anjo do Senhor está ali ao nosso lado. Aleluia. E quando nós não manuseamos bem essa espada, quando nós não batalhamos bem, esse inimigo, esses demônios que estão ao nosso redor, eles encontram um brecha e penetram diretamente contra nós. É aí que você recebe uma seta disso, e recebe uma seta daquilo. Sabe por que nós recebemos a seta? Por falta de vigilância. Essa batalha é real, irmão. Essa batalha espiritual é real. E nós vemos que Abraão constantemente ele procurava vigiar ali a sua fé. A fé de Abraão, né, constantemente naquela fé. O Senhor falava a Abraão, este aqui, Senhor. Abraão estava pronto para obedecer o ídolo do Senhor. E obedecer é importante, irmão. Porque onde não há obediência, Deus não está presente. É verdade. E aí daí começa aquela história dos frutos. Aí quando você não começa a obedecer, que frutos você está produzindo? Né? Nós estamos na dispensação da graça, como o irmão falou ali. Dispensação da graça por quê? Porque tudo é lícito, diz a palavra de Deus, mas nem tudo lhe convém. Aleluia, aleluia. E como é que você vai discernir o que lhe convém e o que não lhe convém? Através do discernimento do Espírito. Irmãos, se nós não temos discernimento do Espírito, nós estamos cegos. Porque nós não temos que andar segundo uma visão carnal, mas nós temos que andar segundo uma visão espiritual. Porque o espiritual nos diz a palavra, ele tudo discerne e de ninguém é discernido, porque ele é espiritual. Aleluia. Porque ele espiritualmente vem de Deus e não da terra. Aleluia. Nós temos que andar segundo uma visão espiritual. Nós temos que andar nessa terra segundo os olhos do Espírito e não segundo os olhos da carne. Isso não, você não vai poder enxergar esse inimigo. E você vai receber setas. E essas setas vão começar a te enfraquecer e fazer você sair da presença de Deus. Aí o primeiro que é culpado por você sair da presença de Deus, é Deus que é o culpado. Você sai da igreja, o primeiro culpado é Deus. Você começa a irmão lazinho, irmão marrento, irmão isso e aquilo, irmão grosso. Aí você começa a ver o meu defeito porque você para de olhar para Deus. Porque os frutos que você está começando a produzir, fruto de amargura, pelos frutos dos conhecimentos. Mas se nós estivermos ligados na presença do Senhor, na presença do Senhor, olhando somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, a nossa vida será uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu costumo muitas vezes dizer para os irmãos aqui, quando é me dada a oportunidade, que a palavra de Deus, irmãos, como o meu irmão falou, que ela é algo muito complexo. A palavra de Deus é complexa, é interessante. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria. Irmão, quanto mais ele lê, ele mergulha nessa palavra. Irmão, realmente, quanto mais você vai mergulhando na palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai te levando a águas profundas. Glória a Deus, glória a Deus. Lá aquela parte de alimento, sobre o alimento, porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, que somos principiantes, iniciantes ali, nós ficamos naquele leitinho, naquele pãozinho molhado no leite, né? Aquele alimentozinho líquido. Mas conforme você vai se estruturando e se alicerçando na palavra de Deus, o Senhor ele vai te levando a águas profundas. Aleluia, aleluia. Vai te levando no complexo, no profundo da palavra
E daqui a pouco a sua visão abre assim como uma amplitude. Você começa a ver uma coisa e não dessa maneira, porque antes, quando nós estávamos no mundo, nós enxergávamos assim. Que nem o jumento, que nem cavalo com cabresto. Cavalo anda com aquilo aqui, assim, nós enxergávamos assim. Mas quando você entra na presença de Deus, Deus vai te levando no profundo, você começa a... Glória a Deus. Porque a visão espiritual, você sendo um crente, um cristão espiritual, você tem uma amplitude de uma maneira tremenda. Você vê, você discerne tudo, mas de ninguém você é discernido. Você está ali no trabalho, você está passando na luta, e você está sendo caluniado, e o chefe se levanta, e não sei quem se levanta, e daqui a pouco Deus vai lá e abate e fala, poxa, aquele fulano se levantou contra você, mas Deus foi, poxa, eu digo, pô, fulano, realmente, Deus é contigo mesmo, Deus te deu vitória. Assim, irmãos, amaldiçoar Deus que te amaldiçoou.